Olá, seja bem-vindo. Essa daqui é o comentário da lição da Escola Sabatina, produzido aqui pelo Distrito do Parque Araribá. Hoje você já está vendo aí, ó, tem um amigo especial aqui para participar, e nesse trimestre meu objetivo é tentar conseguir aqui toda semana ter sempre alguém para bater um papo comigo, para a gente falar sobre esses assuntos que são tão importantes da lição da Escola Sabatina. Primeiro, vamos lá de propaganda, Solon. Vamos lá. Propaganda é assim, ó. Vamos. Lição da Escola Sabatina. Eu já falei, eu só uso no celular e para mim atende demais. O irmão Solon ali, ó, só usa de papel e para ele atende demais. Ou seja, tem como você ter a sua forma de estudar, do jeito que você quiser estudar. O importante é que você queira estudar. Muita gente por aí fica aí procurando outras coisas para ler, outros livros. É importante a gente estudar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E a lição da Escola Sabatina é um jeito extraordinário de fazer com que você aí vá até a Bíblia para aprender algumas coisas. Por falar nisso, nesse trimestre, agora que está começando, esse aqui é o primeiro sábado do trimestre, onde nós vamos falar sobre. Deixa eu falar certinho aqui, ó. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica. Você vai aprender um monte de coisa aí que talvez você não saiba ou não se lembrava. Se você já aprendeu, você talvez não se lembrava. Por isso, vai até a lição da Escola Sabatina e vem junto comigo aprender sobre esse material que é tão importante. Ah, pastor, mas a gente ouve aqui a lição e tal. Não serve, tem que estudar você aí. A lição aqui é só um complemento, é só para te lembrar, para te mostrar uma parte que você talvez não tenha enxergado. Por isso, nós vamos fazer aqui sempre esse material, esse momento especial, para a gente poder completar. Mas o importante é que você aí tenha acesso ao material da Escola Sabatina, certo? Solon Porto já é meu amigo carimbado aqui, ele está sempre por aqui, eu sempre esteve por aqui, e eu fico muito feliz a gente poder participar desse momento, tá bom, amigo? Obrigado por participar junto comigo. Obrigado pelo convite, pastor. É um prazer sempre estar por aqui estudando a palavra de Deus. É sempre prazeroso. Pronto, eu tenho certeza que para mim também é. Então vamos lá, vamos começar orando. Então eu vou pedir para o irmão Solon, lá do outro lado, fazer essa primeira oração, tá bom, amigo? Tá certo. Grandioso Deus, majestoso Pai, pedimos ao Senhor nesse momento a tua presença através do Espírito Santo, para que o Senhor nos ilumine para compreendermos o estudo da tua santa palavra através da lição, esse método extraordinário que o Senhor deixou para que pudéssemos estudar e compreender a tua palavra. Ajude-nos a entendê-la, Senhor, para que possamos pôr em prática em nossa vida, fazer o melhor para agradar ao Senhor. Esteja conosco nesse estudo, através do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, amigo. Vamos lá, estudando a lição da Escola Sabatina, então, te convido a abrir a sua lição, ou então a sua Bíblia, em Jeremias, no capítulo 9, no verso 24, e na minha eu leio aqui, ó. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Se você quer se gloriar de alguma coisa, de conhecer ao Senhor. E aí, é por isso que a gente precisa mesmo estudar sobre a palavra de Deus. Afinal de contas, a gente precisa começar a entender alguns dos princípios da profecia. Eu não vi aqui na lição de sábado, mas um dos motivos porque mais me chama a atenção do porquê nós devemos estudar a profecia é porque nós somos frutos de uma profecia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela só está aqui porque Deus um dia marcou na profecia que um movimento se levantaria para fazer o que nós fazemos, pregar sobre as mensagens angélicas, aquele movimento que Deus sonhou lá no começo e profetizou que no final dos tempos um grupo específico se levantaria para compreender a profecia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro de Daniel, né? Ali o próprio Deus faz a profecia dizendo assim, olha, o saber se multiplicará. É exatamente o saber sobre conhecer a profecia bíblica. E a gente precisa muito, muito realmente aprender a compreender a interpretação das profecias. Tem muita gente por aí que vive bagunçado e não tem a mínima ideia do que as profecias falam, né, irmão Solon? Mas nós aqui não podemos nos dar esse luxo, né? As profecias, ela tem um doador, ela tem um originador, ela vem de Deus. E as profecias,
ela contém informações importantes sobre o destino do mundo e sobre a nossa salvação. Uhum. E é Exato. sobre essas informações importantes para a nossa vida, para a nossa salvação, para o destino do mundo, é que nós vamos estudar durante esse trimestre. E as profecias são muito, mas muito importantes para a vida do cristão. Tanto é que a Bíblia diz assim, que sem profecia o povo se corrompe. Uhum. Né? A tendência é corromper mesmo, se não existe profecia, se não existe esclarecimento da palavra de Deus, a tendência é se corromper mesmo, né? É E as verdade. profecias, elas são fatos revelados por Deus, né? E antecipados e antecipados, quer dizer, alguma coisa que ia acontecer no futuro, Deus antecipa e revela para os seus filhos. É o que diz lá em Amós capítulo 3, versículo 7, né, que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas, aos seus santos. Então são essas coisas que Deus revela a nós. Não é como se fosse um guru ou uma cartomante, nada Uhum. disso. Não existe isso aí, é coisa N- do mundo, coisa do inimigo. As profecias são providas de Deus mesmo, né? uhum. Reveladas por Deus mesmo. Não é como E se elas são fosse. Sim, são fascinantes, é verdade. Mas não é como se fosse alguém tentando adivinhar, né? Por isso o guru, né, que você colocou aí, Solon. Alguém tentando adivinhar, o ano que vem vai acontecer tal coisa. Não. Deus, quando fala, é porque ele sabe que vai acontecer. Por isso as profecias elas não surgem de corações humanos, elas surgem do próprio Deus. E isso é maravilhoso, é cheio assim de significado para a gente compreender, não é mesmo? As profecias elas são realmente uma fonte de conhecimento para a gente, não? Pode falar, Solon. outra coisa que a gente não pode também interpretar as profecias de qualquer maneira, jeito. Por isso que Jesus adverte: examinai as escrituras, porque vós cuideis ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. É isso. Por exemplo, nós não podemos marcar datas. Tem pessoas que têm a mania de ficar marcando datas, e isso é contrário ao que Jesus disse, né? Não existe lugar para isso, para marcar datas. Jesus mesmo disse que o dia da vinda dele, a hora, ninguém sabe, senão. E tem muitas pessoas aí que têm marcado datas sobre a volta de Jesus, no ano 2000, chegar e depois de 2000 não passará, as coisas mais que tenha marcado por aí. A Bíblia é contrária a isso, profecia não é isso. Profecia é revelação de Deus para nós, né? É isso aí, muito bom. Elas foram dadas e registradas em linguagens, em símbolos, né? Várias formas que Deus revelou para nós as Aham. profecias, e elas têm um único objetivo, de nos conduzir à salvação. Nos conduzir à salvação. Por isso, eu acho que é muito legal a gente puxar aqui o que a lição de domingo fala. Aí eu acho que faz tudo a ver com o que Exato. você acabou de falar aqui, Solon. Porque se eu não tenho o foco de compreender a profecia visando a minha salvação, ou seja, em contato com Deus, a profecia, a leitura da Bíblia não serve de muita coisa, não. Parou para pensar nisso? É isso que a lição Não, de domingo propõe para gente. O quem lê entenda da lição de domingo é exatamente isso, dizendo assim: olha, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos ter contato com o autor da Bíblia, aquele que fez as coisas, aquele que planejou, aquele que inspirou, porque é só assim que a gente vai ter o contato ou compreender exatamente o que as profecias, o que a Bíblia quer dizer. A gente muitas vezes quer inventar coisas, quer aprender a partir, a partir de algum outro caminho. Não tem outro caminho a não ser encontrar o conhecimento a partir do que Deus fala pra gente. É Deus quem deve dirigir, não é isso mesmo, Solon? para a gente compreender a profecia, compreender a palavra de Deus como ela realmente é, nós precisamos de um assessor, nós precisamos de uma assessoria, né, que nos conduz, que nos ilumina, que nos guia. E isso nada mais nada menos do que é o Espírito Santo. É só ele que nos ilumina, é ele que nos evita de
de cometer erros, grandes erros de interpretação na palavra de Deus. Aqui, por exemplo, na Bíblia diz assim, ó, sobre algumas pessoas que interpretam de forma errônea a palavra de Deus. Para alguns, talvez a Bíblia seja como um vigo. Você pode tocar nele qualquer música que quiser. Não, não é assim. Quer dizer que você pode lá abrir a Bíblia e pegar um versículo lá e falar o que você quiser. Por isso que existem milhões e milhões de religiões por aí que interpretam de maneira, mas não é assim que deve se fazer. A Bíblia, a profecia, ela é interpretada através da iluminação do Espírito Santo. Para isso que Jesus disse que ele enviaria Consolador, enviaria o Espírito Santo para nos guiar. Então, toda vez que vamos estudar a palavra de Deus, aqui o título é Quem lê, entenda. Quem lê, entenda o quê? A palavra. Né? É buscar esse guia, esse assessor, o Espírito Santo, que nos conduz, que nos ilumina e vai nos evitar de cometer grandes erros aí, como muitas pessoas cometem. É sempre buscando o Espírito Santo. É isso mesmo, Solon. Eu me lembrei aqui, na minha adolescência, assistindo algum vídeo do YouTube, eu lembro de ter visto um dos famosinhos lá que falavam sobre coisas importantes que eu gostava de ouvir, dizendo assim, eu já li a Bíblia. Eu li a Bíblia completa e lá tem muita história, tem muito sangue, tem muita gente morta e tal. Mas em nenhum momento ele falou sobre Deus. Porque ele não estava procurando Deus no que a Bíblia estava falando. Ele estava procurando um livro de história. E aí ele fala assim, não, eu já li, esse livro aqui é só mais um livro, assim. E muita gente vive olhando para a Bíblia dessa forma, como se fosse só mais um livro. A Bíblia não é só mais um livro. A Bíblia é um livro inspirado. E sabe o que é o mais legal? A gente vai daqui a pouquinho chegar na lição de segunda-feira, é isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai chegar na lição de segunda-feira, a lição de segunda-feira completa esse pensamento. Mas eu parei na resposta da pergunta número 1. A pergunta número 1 fala assim, né? Leia os textos Mateus, Apocalipse, Mateus de novo, Jeremias, e aí depois ela pergunta, segundo esses textos, por que Deus se dá a conhecer? E aí a resposta que está, inclusive, na nossa lição é assim, ó, Deus revela a si mesmo e a sua verdade porque deseja ter um relacionamento com seus filhos. Vou ler um dos textos aqui para você ver se você entende, ó. Mateus 11, no verso 29, fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Jeremias 9, 23 e 24 fala assim, ó, assim diz o Senhor, não glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem gloriar-se, glorie-se nisso, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declara o Senhor. Também posso ler Mateus 24, 15, que fala assim, assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. O que Deus está falando com cada um desses textos aqui? Ele está dizendo assim, procure em mim a resposta, porque eu quero mostrar a resposta. É interessante, né? Porque às vezes a gente tem a resposta dada ali. Não sei se na sua área eu imagino isso, Solon, porque eu imagino que seja assim mesmo, como um enfermeiro ali, em algum momento, lógico, você não vai determinar uma doença, isso é uma questão médica, mas você deve olhar um paciente ali com alguma dificuldade, com alguma queixa que o médico não está conseguindo encontrar. Mas se ele pudesse ver como talvez um enfermeiro que está lidando todo dia com o paciente, talvez ele pudesse enxergar de forma mais assertiva aquela doença, entende? Porque você acompanha o dia a dia, e é esse o chamado aqui do quem lê entenda. Se você tem o Espírito Santo, você vai ser mais assertivo, você vai compreender muito mais sobre o que a Bíblia fala, porque o Espírito Santo, ele está ligado a Deus, mas ao mesmo tempo, ele está ligado a gente, ele está trazendo para a gente o conhecimento. Não dá para a gente começar nenhum tipo de estudo da palavra sem a gente buscar a Deus, e isso é muito importante para a vida de todos nós que estamos aqui assistindo hoje, conversando com você, vivendo, não dá. E o mais legal é assim, ó, eu lembro que quando eu passei no ensino médio, tinha lá um negócio do Enem. E aí uma das coisas que a gente teve que ler lá como currículo para poder chegar no Enem foi ler aquele Memórias Póstumas de Brás Cubas,
esses livros comuns da cultura brasileira, que eles são necessários para você terminar ali o seu currículo acadêmico até o final do ensino médio. E eu lembro que eu ficava me perguntando, mas para que eu tô lendo esse negócio aqui? Porque a gente nunca tem a resposta. É sempre alguém falando assim, eu acho que significa isso, eu acho que significa aquilo, só que eu não preciso de acho quando eu falo da Bíblia. Eu posso ir ao próprio autor. Quem é o autor acima dos autores bíblicos? É Deus Espírito Santo. Eu posso falar para ele, e aí, autor, o que foi que você escreveu? É lógico que eu tô falando na brincadeira aqui, mas é exatamente isso que a gente pode falar para o Espírito Santo. Senhor, me ajuda aqui a compreender o que o Senhor colocou aqui e Ele vai nos ajudar. Não é por aí, Solon? Exatamente. Deus desce uma revelação para nós obscura, né? Sem sentido. Não teria sentido nenhum, obscura, se você não vai entender. Então Deus, ele dá a profecia, mas ele revela, ele dá essa ajuda aí, esse empurrão aí para nós, que é o Espírito Santo, para nos iluminar e para nos guiar e para nos fazer compreender. Sem ele, jamais nós iremos compreender as Escrituras. É buscar ele mesmo com intensidade, com persistência, buscar sempre ele. É o Espírito Santo que é isso mesmo. A lição de segunda-feira completa o pensamento, né, Solon? Porque daí agora a gente coloca um Sim. Deus que deseja ser conhecido. Como que ele deseja ser conhecido, né? Ali eu achei muito legal a explicação no começo, antes da pergunta ali, né? Imagina que você chega num lugar distante, você não fala a língua daquele lugar, e aí você precisa comprar comida. Você vai numa padaria, você tá com fome de manhã e tal, e fala assim, eu quero... E a pessoa não entende o que você tá falando. Ela não consegue, porque você não sabe falar a língua dela e ela não sabe falar a sua. Então você começa ali a fazer gestos e tentar apontar e mostrar o que você quer. Eu quero aquele ali, ó, aquele ali. E a pessoa fica assim, ué? O quê? Só que com Deus isso é muito maior, porque imagina a distância de Deus para o ser humano. Então não é só uma língua diferente, mas é a forma como Deus é, o Criador, o mantenedor, aquele Deus todo-poderoso. Então imagina só, você tentar se comunicar numa língua diferente é difícil. Agora imagina Deus tentar traduzir tudo que ele tinha que traduzir para a gente, trazendo do céu para a nossa vida. Essa foi uma tradução difícil de fazer, eu tenho certeza. Mas Deus se esforça para se mostrar, não é? É isso mesmo? Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso. A Bíblia fala lá em Salmo 139, que eu mais gosto, do Salmo 139. Ali mostra a onipotência, onipresente. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. Um dos versículos que tem ali que eu mais me identifico, eu gosto muito, é que diz assim, que Deus tem um livro e ele sabia cada dia da minha vida, ele sabia do livro dele. Ele sabia detalhes do meu corpo, mesmo de antes de me formar, ele já conhecia tudo. Sabe o meu levantar, o meu deitar, o meu andar, ele conhece tudo. Deus tem um conhecimento tremendo. E é esse Deus tão grande que deseja se revelar para nós. Nós, seres humanos, tão pequenininhos, tão finitos, mortais, insignificantes. E Deus extraordinário, grandioso, ele quer se revelar para nós. Mas de que forma que Deus quer se revelar? Ele se revelou através do seu amor por nós, através de Cristo Jesus. A maior revelação da presença de Deus foi a pessoa de Jesus Cristo aqui na Terra. Tudo que ele fez, cada ato que Jesus fez aqui na Terra foi demonstrando o amor por nós, revelando o Pai por nós. Ele mesmo disse lá em São João, né, que ele veio para revelar o Pai na pessoa da pessoa dele, da pessoa de Jesus Cristo, né? É preocupante a gente perceber que tem pessoas que não entendem isso, não entendem essa grandeza de Deus, buscam em outras fontes que não é firmada na palavra de Deus, né? E Satanás fez isso. Satanás ele é o autor da discórdia. Durante muito tempo ele tentou afastar a palavra de Deus das pessoas, né? Por aquele tempo da Idade Escura, 1260 anos de escuridão, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, era proibido de ler a palavra de Deus.
e aquilo houve um atraso muito grande na sociedade, as pessoas perderam muito com isso. Hoje, Satanás não se mais com isso, não. Em cada casa tem uma Bíblia. A Bíblia hoje é aceita no nosso mundo ocidental, em vários lugares, toda casa tem uma Bíblia. E de preferência aberta lá no Salmo 91. Né? A preocupação de Satanás hoje é fazer com que... Ele mudou a estratégia dele. Ele não é pessoas da Bíblia hoje, mas ele faz com que as pessoas interpretam diferentemente a palavra de Deus. Eles pegam a profecia e distorcem a Deus de forma diferente. Uma das coisas que nós vemos muito aí no mundo religioso é a questão do sábado. Né? O sábado é um dia que por Deus está tão claro na Bíblia que não tem como a pessoa não entender. É só o inimigo mesmo que faz com que a pessoa não queira aceitar. Sim. Porque está claro, está muito claro. Lá na questão do maná, quando Deus deu maná lá no deserto, Deus falou que na sexta-feira eles iriam pegar dobrado, na semana se pegasse dobrado, perdia, não servia para nada. Está muito claro que Deus deixou o sábado como um dia de guarda. As pessoas no mundo inteiro aí estão dizendo que não, que não. A estratégia de Satanás é essa, distorcer a palavra de Deus para que as pessoas se perdam. Mas o que nós como cristãos devemos fazer? Buscar de Deus sempre, buscar o Espírito Santo com fervor e aceitar a vontade de Deus. É isso. E tem mais um ponto aqui, Solon, que eu acho que é bem legal, é que assim, ó, toda vez, a lição fala isso, toda vez que os apóstolos iam explicar sobre quem era Jesus, eles começavam explicando da história deles, falando lá do passado, desde Gênesis, depois de Abraão, depois de Moisés, que veio para resgatar o povo que estava como escravo, e eles vão fazendo a história. Por que eles iam fazendo a história? Porque eles conheciam a história. Nós, infelizmente, hoje vivemos em um momento onde a Bíblia parece que ela não é mais importante pra gente. Ou então ela é importante só quando eu traduzo ela do meu jeito. A gente acabou esquecendo o quanto isso era importante. E agora, quando eles faziam, passando pela história, eles conseguiam então apontar Jesus na profecia. A profecia é muito importante porque ela primeiro aponta para dizer Jesus está vindo. A primeira profecia que está colocada ali na Bíblia, ela é o próprio Jesus quem fala para Eva e para Adão. E ali ela diz, ou melhor, Deus diz para eles, né? Então assim, o descendente pisará a cabeça da serpente. Ela somente ferirá o calcanhar, mas a cabeça dela será pisada. Essa daqui é uma profecia de que Jesus viria para a Terra, de que ele resolveria o problema e que lá no final, a última coisa que vai acontecer de pecado aqui na Terra vai ser a destruição do diabo e de tudo que é mal. Percebe que essa primeira profecia, ela permeia toda a história da humanidade, a briga entre o bem e o mal, então tudo isso é importante, mas para isso eu preciso compreender a linguagem de Deus. Solon, me dá licença aqui, mas eu preciso ler o salmo que você citou aí, Salmo 139, do 1 ao 6, excepcional. A gente precisa ler esse texto aqui. Você tem ele aberto aí? Senão eu leio aqui. Pode ler. Então eu leio. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheceste inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso nem mesmo atingir. Imagina, esse não posso nem mesmo atingir, eu imagino na linguagem, a linguagem hebraica, deve ser assim, eu não consigo sequer chegar minha mente aí perto. Não é que eu consigo imaginar, não, eu não consigo imaginar absolutamente nada. Eu não consigo imaginar quem é Deus. A gente só consegue, sei lá, pensar em coisas que se parecem com o que a gente conhece, mas o Deus Todo-Poderoso, ele nem pode ser conhecido completamente, mas ele se revela pra gente, ele se mostra aquilo que nós podemos conhecer com a nossa limitação. Isso é muito legal. Solon, A você ia nossa falar? mente é muito pequenininha para... Isso sim, isso sim. A nossa mente é muito pequenininha, pastor, para compreender a grandeza do nosso Deus. Deus é extremamente grande. Esse salmo aí descreve exatamente como Deus é.
nosso processador aqui do computador da nossa mente é muito pequenininho, o nosso HD é muito pequenininho para compreender a grandeza de Deus. É como se fosse esse celular que a gente tem aqui, ó. A empresa que fabrica eles, ele tem um prazo de validade. Os programas que a empresa fazem, cada dia que renova, chegará um dia que esse celular aqui ele não vai mais conseguir pegar esses programas. Isso já é uma estratégia mesmo deles, né, para vender mais produtos, né? Nós somos como esse celular, nós somos finitos, né? Mas o HD de Deus é grande, é gigantesco. Então, através do Espírito Santo, ele se revela a si por nós como Deus grandioso, poderoso, onipotente, onisciente, mas um Deus que está sempre presente, sempre do nosso lado, sempre procurando nos a chegar a Ele. É um Deus extraordinário. É muito bom conhecer esse Deus. É muito bom. Você sabe que eu fiquei pensando aqui, usando o seu exemplo aí, ó. O HD de Deus é infinito. Ele não tem, o processador dele é infinito. Assim, eu não tenho como chegar perto do tamanho de quem é Deus. Às vezes nem compreender quem é Ele eu não consigo. Por isso, ele se revela a gente. Só que tem coisas que a gente não consegue compreender agora. Eu lembro de Jesus dizendo para os discípulos, se não me engano, no livro de João relata isso, dizendo assim: olha, eu tinha tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não vão aguentar. Ele fala isso para os discípulos, dizendo assim: gente, vocês não vão aguentar. Então eu tenho que parar aqui, mas eu queria contar muito mais coisas para vocês. Da mesma forma, vamos lá para a lição de terça-feira, deixa eu puxar o gancho daqui, ó. Da mesma forma, quando a gente fala sobre profecia, Deus também às vezes se limita, ele para no meio do caminho, em algum momento, dizendo assim: olha, agora não é a hora de você compreender esse ponto aqui, ó. Por que não é hora de compreender? Porque ele sabe qual é o tamanho da nossa capacidade. Por isso, a gente precisa ir lá para Daniel no capítulo 12, né? Daniel no capítulo 12 é o último capítulo do livro de Daniel, no verso 4, e ali Daniel ouve as seguintes palavras do anjo ou de Deus que estava falando junto com ele, né? Diz assim, ó: mas você, Daniel, fecha o livro com um selo até o tempo do fim. Muitos irão de todo lado em busca de maior conhecimento. Na outra versão, fala assim: até o momento quando a ciência se multiplicará. Ele tinha que selar o livro e deixar ele guardado. Essa era a primeira informação. Por quê? Porque Deus ia fazer com que a ciência se multiplicaria, com que a ciência multiplicasse. O que é que significa isso? Significa que Deus traria para a gente maior compreensão sobre o livro. Certo? E é diferente, né? Porque o livro de Apocalipse não é para ser selado. O livro do Apocalipse já fala sobre o povo daquela época e já era para o povo daquela época compreender o que estava escrito. É engraçado que ainda assim são símbolos, são sinais, mas já era para que eles compreendessem. O texto também de Apocalipse 22:10 diz assim, ó: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, para Apocalipse, para João, Deus fala assim: não sela, mas para Daniel ele fala assim: guarda, porque não é a hora ainda. De qualquer jeito, a hora chegou, porque o conhecimento se multiplicou. Mas que tipo de conhecimento, hein, Solon? Eu acho que essa é uma questão legal que eles levantam, não é? Exatamente. A ordem para selar o livro indica que haveria um tempo de grande conhecimento das profecias referente a Daniel. Muitos pregadores aí ensinam que esse conhecimento que haveria, diria, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, sem dúvida, isso aí aconteceu nos séculos para cá. Quem diria que não teria um negócio chamado internet, que hoje a gente comunica com a pessoa que está lá no exterior, está lá em Portugal, você fala e ouve e vê a pessoa ao mesmo tempo. Uma tecnologia. Quem diria que os médicos poderiam hoje fazer uma cirurgia através de vídeos, né, de robô? É coisa extraordinária. Né, que a ciência se multiplicou. Quando aqui Daniel disse isso, ele estava se referindo ao conhecimento da profecia de Daniel. E isso aconteceu após o ano de 1078, né, quando findou ali aquele período do período do Império Romano, quando
como eu já disse aqui anteriormente, que as pessoas não tinham direito à Bíblia, não tinham direito ao conhecimento, as pessoas perderam muito na questão do saber, do A desenvolvimento, Idade Média, né? as pessoas se atrasaram muito com isso na Idade Média. Então, após o ano de 1798, quando acabou-se o Império Romano, o general Gautier prendeu o Papa, que foi morto, aí sim apareceu conhecimento, o interesse pelo estudo da palavra de Deus, o interesse pela profecia. E a lição que comenta que nós temos um camarada chamado Guilherme Miller, né, por ser um estudioso, é uma prova de que o conhecimento das profecias de Daniel iria se expandir, foi através de Guilherme Miller. Né? Às 2.300 tardes de manhã, se o santuário seria purificado, o santuário que nós temos hoje, uma das nossas doutrinas da Igreja Adventista, que firma a nossa fé em Deus através dessa doutrina. Então, Guilherme Miller, ele dedicou muito tempo para o estudo da palavra de Deus e descobriu muitas coisas. E foi através dessa profecia, como o pastor mesmo comentou anteriormente, que surgiu o movimento adventista, daí a pregação das 3 mensagens angélicas, né, aquela pregação fervorosa, aquele fervor, pregando que Jesus... Então, dali começou realmente a surgir o conhecimento. E hoje nós temos grandes conhecimentos de profecias extraordinárias na nossa igreja. Não aprende quem não quer. Então está se cumprindo exatamente isso quando Deus disse para Daniel, ó, sela o livro, mas no tempo do fim haverá um conhecimento extraordinário disso. E hoje o mundo inteiro está aí vindo esse conhecimento dessa profecia, dessas profecias maravilhosas, que para nós é importantíssimo. Sim, quando a gente estuda a profecia, a gente aprende que o tempo do fim começaria ali depois de 1700 e alguma coisa, né? 1790 é a data que a gente marca, porque é quando o Império Romano realmente perde a força ali e agora entra a época mais forte de um movimento que a gente estuda na escola, chamado Iluminismo. O que é iluminismo? É quando você ilumina o povo com conhecimento. Não, eles não estavam mais nas trevas da Idade Média, mas agora, das trevas, né? Eles, na verdade, estavam em um ambiente onde eles poderiam buscar a palavra e estudar e abrir a palavra de Deus. E por isso, Deus agora faz com que eles compreendam a palavra. Sabe o que eu acho muito legal disso, Solon? É que nós estamos no tempo do fim. Nós estamos muito perto da volta de Jesus. Se nós podemos já compreender o livro de Daniel, então quer dizer que nós estamos na profecia. Não quer dizer que a gente está distante, que faltam muitos anos, que faltam... Não, Deus está pronto para voltar. Falta que a gente se entregue a Ele. Falta que a gente compreenda, que a gente use esse conhecimento que o Espírito Santo deu para a gente. Afinal de contas, muitas coisas ali foram... Porque Pode falar, pode falar. Que a ordem do anjo foi céu, o livro, porque essa profecia é para o tempo do fim. Então, se nós temos esse conhecimento hoje, é a certeza que nós estamos realmente no tempo do fim. E isso nos alegra muito, pastor, saber que está prestes a acabar, né? Sofrimento está prestes a terminar. O autor do pecado, Satanás, vai ser destruído. Cristo vai reinar com seu reino de glória, né? Seu reino de luz, de majestoso. E nós seremos súditos. O título. Nessa lição, a gente começa agora a olhar especificamente sobre o que a Igreja Adventista, na verdade, o movimento adventista falou e o porquê falou. Afinal de contas, Guilherme Miller não tinha absolutamente todas as respostas. Ele não compreendeu direitinho o que Daniel 8,14 falava, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele não entendeu isso. Ele entendeu que aquela seria uma data muito importante. Ele avançou demais na contagem da data que Deus tinha dado para a gente. Agora nós chegamos em um outro momento. Nós estamos num momento onde a gente precisa ir para a Bíblia completa, não em trechos específicos, mas na Bíblia completa para tentar compreender o que é que a Bíblia está falando para a gente. E uma das razões, a lição coloca aqui, né? Com que a Bíblia não é compreendida pela maioria das pessoas, é porque muita gente por aí usa a Bíblia como se fosse só um lugar para buscar uns provérbios. Sabe aquela história dos provérbios chineses? Como disse o provérbio chinês, quem
fica olhando a água que cai na pedra, também se cansa e se fadiga. Sabe assim? Uns provérbios que são às vezes inventados pela própria pessoa que está falando, igual eu fiz agora, que eles não levam para lugar nenhum, não é isso. A Bíblia não é um livro de provérbios, apesar de ter provérbios na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro de profecia também, que aponta pra gente o que nós devemos fazer para o futuro. Então, ao invés de a gente enxergar a Bíblia como um lugar onde a gente pega coisas aleatórias, a gente tem que entender ela como uma história completa, que Deus vai guiando a gente para compreender o contexto bíblico. E aí, Solon, o que mais eu preciso estudar na palavra? O método eficaz de estudar a palavra de Deus, a própria palavra de Deus, ela diz, é estudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você vai realmente compreender. E a lição fala que, coloca aqui a questão do grande quebra, como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Se você colocar ali apenas uma pecinha, você não vai chegar ao seu objetivo, que é formar aquela imagem que você queria. Agora, se você colocar todas as pedrinhas ali, no final você vai realmente formar uma imagem daquele quebra-cabeça que você realmente queria. A Bíblia é assim. Se você for lá ler apenas um versículo e pegar aquele versículo e firmar só naquele versículo ali e dizer que é aquilo ali, você não vai a lugar nenhum. É como a Bíblia mesmo diz, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, comparando texto com texto, fora do contexto, você não vai compreender a palavra de Deus. Você tem que ler o texto e o contexto. E outra coisa que também que você deve, outro método que você deve ter para estudar a Bíblia é ter tempo. Muitas pessoas não têm tempo para isso. Jeremy Miller, depois da decepção lá, ele juntamente com outras pessoas que ficaram firmes no caminho de Deus, buscaram de Deus conhecimento e tiveram tempo, dedicaram tempo para estudar. Às vezes você pega a Bíblia ali e lê artificialmente, você vai compreender o quê? Você vai entender o quê? Nada, você tem que ter tempo para isso. Tem que tirar uma hora do seu tempo no dia para não, esse é o tempo para Deus. Para mim estar aqui com o pastor hoje, estudando aqui, gravando essa, eu fiquei um tempão estudando. Eu fui lá ajudar a Karine e o Luciano, que eles estão lá numa construção, eu levei a lição junto, estava lá estudando. O menininho que estava lá ajudando lá, que é de outra igreja lá, falou assim, você está estudando a lição da escola sabatina? Estou. Então você tem que ter tempo para compreender. Sem ter tempo para estudar, você não vai ter conhecimento nenhum. Isso é muito legal, tirar tempo, né? do seu tempo para estudar a palavra de Deus. Para colocar as coisas importantes no lugar das coisas que são importantes, né? É isso aí. Se é importante, então tem que ter tempo. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que você chegou no ponto que a gente precisava se lembrar. Um texto aqui e um texto ali dentro do contexto. Eu, às vezes, ouço uns sermões por aí que são absolutamente, totalmente fora de contexto. É um texto perdido para lá, é um texto perdido para cá, mas não faz sentido aquilo. Então, não é que o texto bonitinho eu possa encaixar em qualquer lugar, não. A Bíblia tem um contexto, eu preciso compreender sobre o que as coisas estão falando para que eu, então, consiga juntar um texto com outro. A visão de um quebra-cabeças, ele é perfeita, porque eu olho para o quebra-cabeças e por mais que eu tenha duas peças bonitas, se for uma de um canto e outra do outro, elas não se encaixam. Então eu preciso ter exatamente o desenho certo, com o corte certo, para que eles possam se encaixar. O nome disso é contexto. E aí é só assim que eu vou conseguir montar o quadro completo. Por falar em contexto, a lição de quinta-feira dá para a gente algumas dicas, né? Do que a gente precisa seguir aqui dentro do contexto. Afinal de contas, algumas vezes, quando a gente vai para a profecia bíblica, a gente acaba se atrapalhando um pouquinho com relação a contexto mesmo. Porque tem gente que olha para as palavras que estão lá e não consegue entender nada, né? Eu sempre brinco, a brincadeira que o pastor Luiz Gonçalves fazia, né? Que se você chegar em Apocalipse 13, aí tem lá, logo no começo do capítulo 13, eis que vi uma besta que emergia do mar. Aí pronto, eu já vou fechar a Bíblia e vou sair correndo. Isso aqui não faz sentido para mim. Eu não vou dia nenhum continuar lendo esse livro. Mas é contexto, você precisa entender sobre o que aquela história está falando. E é quando eu entendo o que é a besta, o que é o mar, por que ela sai do mar, onde que ela se assenta, em que lugar ela está colocada ali, o porquê isso tudo, isso faz com que a minha mente, com que as coisas que vão sendo apresentadas para mim tenham muito mais sentido. Certo, Solon?
Exatamente. Para chegar a esse estudo completo da palavra de Deus, eu preciso examinar tudo o que a Bíblia diz, o que eu quero. Se eu estou estudando ali Apocalipse 13, eu sei que ali está falando da besta. Vou procurar outros versículos, lá em Daniel mesmo fala sobre aqueles grandes anos que vai dar você entendimento, que você vai compreender o que significa besta. Pegando o versículo daqui, isso dali, do mesmo assunto, que você vai chegar a um determinado. Né? É isso. Assim que é o método de estudar. Sim, e a lição deu já um spoiler pra gente aqui, não foi? Quando eu fui ali pra pergunta número 5, a última pergunta da semana, ele já dá um spoiler pra gente contando 3 coisas que eu já preciso saber, porque daqui a pouquinho nós vamos, os outros dias desse trimestre, aprender um pouquinho sobre essa listinha de coisas que eu preciso aprender. Como eu preciso aprender? Eu acho que isso é muito legal para ajudar, né? Como nem todo mundo tem a facilidade de juntar essas peças, então quem a juntou de forma sábia fez uma esquematização e nós agora conseguimos compreender. Mas como? É porque a pessoa falou? Não, que a Bíblia fala. Quer ver aqui, ó? Eu vou ler o primeiro só. Daniel 7, 7, 8, 3 e 7, 24. Nesse texto aqui, são 3 textos de Daniel, nós conseguimos entender o significado da palavra chifre. Quer ver? Vou ler os 3 textos para você. Desculpa, Daniel 7:7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, aquele que é terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais, porque apareceram nele antes dele tinha 10 pontas ou 10 chifres. Aí eu posso ir para o próximo texto, Daniel 8. Daniel 8:3 fala assim, ó. E levantei os olhos e vi, eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 pontas, 2 chifres, e 2 pontas eram altas, mas uma delas era um pouco mais baixa, e mais alta, a que era mais alta subiu por último. Vamos para o último texto, Daniel 7:24. Aí o anjo falando para Daniel, ou Deus falando para Daniel, ele descreve assim, ó. E quanto às 10 pontas, aqueles 10 chifres, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois desse se levantará outro reino, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Vamos lá, compreensão de texto, porque a resposta foi dada aqui no último texto. Ele falou lá, e quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Do que está falando o chifre? A compreensão é simples, porque o texto de Daniel explica, né? A Bíblia explicando a Bíblia, né? Exato. O legal é que eu não preciso ir em outro livro, ela vai se explicando. Quando eu li o último texto, o próprio Deus falando com Daniel explica para ele, gente, o Daniel, entende aqui, ó, chifre ou ponta significa rei ou reino. Então quer dizer que quando eu vou para algum outro livro de história da Bíblia, toda vez que eu ver chifre, quer dizer que é um reino. Não, porque eu estou falando de um livro de história, não um livro de profecia. Mas nos livros de profecia, quando eu falo sobre uma profecia, eu uso o mesmo símbolo. Se o animal que foi colocado lá na imagem tem um chifre, tem uma ponta, então essa ponta significa um rei, um reino que vai aparecer a partir daquele animal, ou seja, a partir daquele reino específico. A mesma coisa acontece com os outros dois aqui, né, Solon? Quando eu falo sobre a espada, porque a espada é a própria palavra de Deus. Isso lá está em Hebreus 4:12, a espada é a palavra de Deus. E quando eu vou, por exemplo, para a mulher, eu encontro a mulher sendo a representação da igreja, ou seja, da igreja verdadeira, do povo de Deus. Porque Deus sempre olha para Israel, para o povo de Deus, como sendo a esposa que está pronta para se casar com o marido, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Percebe como é que Deus vai colocando as informações, né? Vai revelando, a própria palavra de Deus se revela. Né? É interessante que em profecia existe a literalidade e existe o simbolismo, né? O perigo é você literalizar o símbolo e simbolizar a literalidade. Inverter as coisas. O perigo está aí, né? Mas esses símbolos aí demonstram exatamente que a Bíblia se revela. O chifre, como o pastor já disse, significando o reino.
e reis, a espada significando a palavra de Deus, lá em Efésios fala isso, né? A água significa nações, mulher, a igreja verdadeira, e é interessante também que servia também para proteger a, a igreja de Deus naquela época, o Império Romano, né? Os símbolos naquela época, se fosse revelada realmente como deveria ser a profecia naquela época, a perseguição já existia, ela só ia Ah, se o irmão intensificar. Solon Então, caiu. os Será que eu símbolos também também. vou cair daqui? Vamos lá. Uma coisa que ele estava falando ali é que se por acaso os símbolos não fossem símbolos, mas fosse exatamente a descrição daqueles reinos, é muito possível que aqueles reis, aqueles ditadores, eles viriam e destruiriam todo tipo de Bíblia e nós não teríamos o conteúdo bíblico. Então, por isso foi importante que aquele material fosse escrito com símbolos, com ideias, com alusões, porque para que Deus então pudesse proteger esse material para chegar na nossa mão. É isso aí, Solon. Chegamos ao final da lição da Escola Sabatina do primeiro sábado desse trimestre. Muito obrigado, viu? Gostei muito de bater um Foi papo com você aqui. uma bênção participar com você aqui desse estudo. É sempre Eu não bom. entendo muito bem de profissão. Como a gente disse, nós dissemos aqui no início, é Deus é que nos revela, é Deus é que nos mostra o caminho, é o Espírito Santo que nos ilumina. É Ele, é isso aí. É Ele quem pode nos iluminar, nos dirigir, e é por isso que a gente continua entregando nossa vida nas mãos dele. Obrigado, Solon. Vamos terminar com uma oração aqui, pedindo a Deus a sabedoria para nos próximos sábados desse trimestre aprender um pouco mais. No sábado que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre o fundamento de Gênesis. Você sabia que para aprender profecia, Daniel e Apocalipse, você precisa voltar para Gênesis? Muito legal, né? Então a gente vai voltar para Gênesis para poder Eu vou aprender um pouquinho mais e depois. Fala aí, Solon. falei assim, a gente precisa voltar lá no início da Bíblia, lá para compreender bem a profecia. Exatamente. A gente vai falar sobre muita coisa legal durante esse trimestre e o meu chamado é para você estudar a sua lição da Escola Sabatina. Não perde tempo, busca a lição da Escola Sabatina e aprende junto com o que Deus gostaria de falar para você. Vamos agora terminar com uma oração. O irmão Solon orou no começo, eu oro agora no final para a gente terminar esse momento especial, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque nós pudemos aqui aprender e ouvir da sua palavra, ouvir do Senhor. Por favor, nosso Deus, continua dando para a gente a sabedoria, continua dando para a gente a iluminação, a preparação que nós precisamos para cada dia mais seguirmos o seu caminho. Fica ao nosso lado, nos dirige, ajuda para que a sua vontade sempre seja feita na nossa vida. Cuida de nós te imploramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amigo Solon. Deus abençoe você que está em casa aí. Que Deus guie você. Um grande abraço até semana que vem. Tchau. Um abraço, pastor. Tchau. Tchau, tchau.